Boa tarde a todos e a todas. Estamos começando mais um evento sobre cinema brasileiro, com foco na preservação do restauro, do audiovisual. Quero agradecer a presença de todos, agradecer ao Rodrigo, da Cinemateca Brasileira, e ao Bruno, né, pela curadoria. Dizendo mais uma vez que a Fundação está abraçando essa temática, que nesse ano começamos aí com esses 4 eventos. Então, bem-vindo a todos e a todas em um programa. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Érico. Então vamos começar a nossa segunda conversa, especificamente focada na Cinemateca Brasileira. Eu sou Bruno Carmelo, a gente está muito contente de ter aqui o Rodrigo Mercês, representando a Cinemateca, sem pressão. Nenhuma, né? Essa instituição gigantesca. Vai ser uma conversa ampla, gravada, mas primeiro vamos conhecer um pouco mais do próprio Rodrigo. Queria que você se apresentasse, falasse dessa tua história dentro da Cinemateca Brasileira. Tá, vou tentar. Bom, primeiro, a Cinemateca Brasileira agradece o convite. Sim, eu sou só mais uma pequena participação na história da Cinemateca Brasileira e vou tentar contribuir aqui com as memórias e alguns outros fatos interessantes pra gente. Rodrigo Mercedes, comecei a minha vida na Cinemateca Brasileira num programa de estágio no começo dos anos 2000. Em 2001 tinha um projeto muito grande que chamava Censo Cinematográfico Brasileiro, patrocinado pela Petrobras à época. Se eu não me engano, éramos 40 e poucos estagiários para 40 e poucos servidores públicos. Então, em 2001, a Cinemateca Brasileira já era parte do Poder Federal, estava dentro da escadinha que virou o MINC, que era o MINC, Ministério da Cultura. Então, sim, começou por aí, programa de estágio muito estendido na Cinemateca, era um grande mutirão, praticamente, para a gente melhorar os espaços do terreno da Vila Clementino, liberar espaço dos filmes que ficavam num galpão, que depois foi reformado anos depois, com outros projetos e processos. E nesse momento a Cinemateca ainda estava se redesenhando nesse espaço. Esse espaço ele foi muito determinante para a mudança de todos os fluxos da Cinemateca, inclusive. Então ele começou a ser ocupado até o fim dos anos 90, mas efetivamente usado no começo dos anos 2000. Essa disposição, o uso do espaço, foi a primeira vez que a Cinemateca conseguiu juntar fisicamente, geograficamente, no mesmo terreno, a sua biblioteca, a sua sala de cinema, seu arquivo de filmes, seu laboratório de restauração. Então esse espaço foi determinante nessa dinâmica nova da Cinemateca, nessa reconstrução e retomada dos trabalhos a partir dos anos 2000. Uhum. E você está especificamente na parte do laboratório. Que laboratório é esse? Qual é a tua atividade, digamos, no dia a dia, para quem não conhece ainda, né, o funcionamento de uma cinemateca? Para quem não conhece uma cinemateca, né? A gente Para começar. começaria com cinemateca poderia ser enquadrada dentro de qualquer definição de museu, amplamente falando, mas especificamente é um arquivo de filmes. Então, por mais que amplamente a gente se reconheça também como museu, as especificidades de um arquivo de filmes trazem uma dinâmica tanto na gestão do acervo, nas ações de conservação, quanto na gestão do acervo, nas ações de difusão. Então, a gente tem várias especificidades que começam a dificultar um pouco essa não simplificação, mas essa padronização de museu. Então, existem museus e existem museus. São várias definições de museus e detalhamentos. A Cinemateca Brasileira ela tem um enorme acervo de filmes e tem como principal missão preservar a memória audiovisual brasileira. Então, preservar o conceito de memória parece mais complicado, na prática nem é tão complicado, a gente só quer manter os filmes vivos na memória das pessoas. Então, para isso, a gente tem essa abordagem que acho que até dá para fazer a piada interna, que seria os dois olhares ao filme, né? Então a gente aborda o filme tanto como obra, que teve ano de lançamento, primeira exibição, numa sala específica, que tem diretores, que tem equipe técnica com nome e sobrenome. E a gente também aborda o filme do ponto de vista do material. Então, esse ponto de vista do material, eu diria que o filme tem alguns rolos de negativo que foram copiados para uma emulsão fabricada pela Kodak, especificamente tal número, tal edição, então tem um conjunto de olhares diferentes. Eu, historicamente, trabalho mais com o primeiro olhar do material. Então a gente brinca, e aí que é a piada, por exemplo, Limite, de Mário Peixoto, dirigido por Mário Peixoto, é um filme de 31 ou de 28. Do ponto de vista do material, o negativo foi fabricado em 1928, mas a primeira exibição do filme foi em 31, então dá para ficar brincando o tempo inteiro, mas sim, a minha área de especialização costuma ser o primeiro olhar do material. Nesse sentido, o Laboratório de Imagem e Som da Cinemateca Brasileira é um dos 3 laboratórios da Cinemateca. A gente tem um mais especializado em fotografia e outro documentos em papel.
A gente, no laboratório de imagem e som, trabalha com a duplicação do acervo de imagem e movimento, principalmente. E necessariamente som também, quando pertinente. Ah, as ações de duplicação, elas variam muito, elas dependem muito do que a gente tem de material original no acervo e o que a gente quer de produto final desse processo. E esses processos, em resumo, eles acabam sendo a duplicação do material original em película para outras películas ou material original em película para arquivos digitais. Em linhas gerais também, a duplicação de materiais em película para película visa criar produtos ainda em película, a gente faz muito filme mesmo, 35mm principalmente, para preservação de longo prazo, de longa data. E as duplicações digitais para permitir o acesso mais fácil. Então, por exemplo, hoje, se tiver tempo, a gente ainda vai assistir um curta que a Cinemateca restaurou ano retrasado, e é mais fácil a gente exibir um arquivo digital do que tentar produzir um projetor 35mm para exibir uma cópia 35 do mesmo curta. Sem dúvida. E pensando de maneira muito prática, quem bate as portas do laboratório e fala quero exibir tal filme? São festivais, são instituições, galerias, tem uma parte de ensino? Quem costuma vir até vocês para ter esse acervo à disposição? O laboratório de imagem e som da Cinemateca, ele é um dos poucos laboratórios ainda em funcionamento vinculado a um arquivo de filmes. Então, o laboratório da Cinemateca trabalha para a Cinemateca. A Cinemateca tem muitas demandas, porque faz parte da natureza da gestão do nosso próprio acervo de duplicação, um programa que a gente chama de duplicação emergencial. Então, a gente tem muitas matrizes, muitos materiais fílmicos no acervo que demandam uma migração de suporte emergencialmente. Eles já estão em avançado estágio de deterioração ou com problemas sérios, deveriam ser duplicados. Então, como cliente, digamos, o acervo da Cinemateca é o foco. A gente, a Cinemateca, quando tem uma estrutura um pouco mais robusta, os trabalhos estão indo bem, caminhando, sem interrupções abruptas, ela consegue também absorver demandas de novas produções. No geral, são novas produções procurando imagens de arquivos para fazer documentários ou ilustrar qualquer coisa. E produtores, detentores, diretores procurando matrizes dos seus filmes para gerar novas cópias de exibição e cada vez mais, ou quase que exclusivamente agora, cópias digitais. Então, o principal demandante de processamento do nosso laboratório é o próprio acervo da Cinemateca. Então, há uma gestão interna que define quais são as prioridades de duplicação para conservação, duplicação para acesso, que, por exemplo, culminaram nesse curta que a gente pode assistir hoje, e essas demandas externas, mas aí a Cinemateca precisa estar em condições minimamente adequadas para poder absorver mais demanda, além da própria demanda do acervo. Nos últimos anos, 22, 23, 24, a gente tem um contrato de gestão com o Ministério da Cultura que permitiu, de fato, que a gente consiga absorver essas demandas. A gente tem um núcleo específico só para receber essas solicitações externas e aí internamente encaminhar nos setores pertinentes para daí a gente eventualmente produzir novos materiais para exibição ou conservação. Imagina a dificuldade de dar conta de tudo isso. Para quem não conhece uma equipe que vai trabalhar nesse laboratório, eu queria que você me falasse um pouco da tua formação. Que conhecimento as pessoas precisam ter, ou das pessoas que trabalham contigo na tua equipe, para poder lidar com esse material de áudio e vídeo, de duplicação, de preservação, por onde a gente passa para poder trabalhar na tua área? Vou começar a marcar o tempo agora. Então. A 2 horas. natureza do nosso trabalho no laboratório da Cinemateca, na Cinemateca especificamente, é muito específica, mesmo. A gente tem situações da construção histórica do acervo que criaram quase que um mundo impossível. Então a gente tem um acervo de tamanho de arquivos de filmes de países ricos e com um histórico de preservação da memória, ações de conservação do patrimônio muito grandes, muito presentes, historicamente no sentido cronológico e também no sentido financeiro. Então nosso acervo ele é grande como se fosse de um país dessas natureza. Ao mesmo tempo, ele nasceu num país da América do Sul durante um período conturbado, que é sempre conturbado na nossa história, e foi crescendo, crescendo, e ganhando outras responsabilidades, porque a partir de certo ponto, a Cinemateca nasceu como uma fundação privada que teve que ser, optou-se por doar para a União Federal por incapacidade naquela época. Foi avaliado que era impossível conseguir manter a Cinemateca como instituição privada suficiente para as demandas que ela tinha. Então, avaliaram que era melhor doar a Cinemateca composta por seu acervo e sua equipe técnica para a União Federal e dividir a responsabilidade.
A nossa equipe, especificamente do laboratório, trabalha com uma parte do processo que é para o mercado da produção audiovisual morto no Brasil há mais de 10 anos. Então, o último laboratório comercial fechou em 2014 no país. Voltando ainda mais para trás. O laboratório ele nasceu em 76 ou 78, é uma divergência histórica na Cinemateca, para atender essa demanda de duplicação do próprio acervo da Cinemateca, porque os laboratórios comerciais à época já não eram suficientemente capazes de lidar com os materiais em preto e branco do acervo ou os materiais excessivamente deteriorados do acervo. A Cinemateca tem um histórico, desde o seu nascimento, de contratar serviços de laboratórios comerciais para duplicar o seu próprio acervo. 76, 78, os laboratórios não queriam lidar com preto e branco, nem com material muito deteriorado. A Cinemateca se sentiu, ou foi obrigada, a instituir e começar a produzir o seu próprio material, sua própria duplicação. Então, nasceu com, eu acho que o João Sócrates, se bobear, era engenheiro de formação, e mais alguns membros da equipe da Cinemateca Brasileira que fabricaram, adaptaram um projetor e uma câmera de cinema para fazer uma copiadeira de filmes. Então, o projetor projetava, a câmera filmava, não deixava de ser uma copiadeira de filmes. Então, virou o primeiro equipamento de copiagem do laboratório. Eles foram fabricando máquinas para dar conta de duplicar o acervo da Cinemateca. Com o passar do tempo, o mercado vai abrindo mão de outras tecnologias que a nova produção não tem interesse, e o laboratório da Cinemateca e a Cinemateca vai se equipando, se ampliando para dar conta de processar seu próprio acervo. Então, o nosso desejo é só conseguir processar todo o acervo na Cinemateca pelo tempo indeterminado que a gente conseguir, para os formatos que estão para serem inventados ainda e ainda dar acesso a esses objetos. A minha formação começa numa geração que, sim, já tinha opções de curso de cinema, comunicação social, FAP, ECA tinham cursos específicos, mas eu fui formado pela Cinemateca Brasileira, porque independente da minha formação prévia, o que a gente aprendeu na Cinemateca, o que criou essa equipe da Cinemateca de hoje, é a equipe anterior que, por sua vez, teve que desenvolver, assim como a gente tem que continuar desenvolvendo tecnologias e ferramentas e processos para duplicar. Não é uma coisa que existe pronta, não tem cursos específicos de formação e é cada vez mais raro encontrar pessoas que possam de fato contribuir um pouco nesse desenvolvimento contínuo da coisa. A equipe do laboratório tem algumas gerações hoje em dia, elas começam nos anos agora as pessoas têm os mais jovens com 20 e poucos anos, tem a minha geração com seus 40 e poucos e tem a terceira geração que passou dos 60 anos. Inclusive, em 2023 a gente desaposentou, mais 3 membros eram funcionários de laboratórios comerciais, trabalharam até 2014, e em 2023 voltaram a trabalhar no nosso laboratório. Tinha possibilidade orçamentária, a gente conseguiu ampliar a equipe, então a gente trouxe os nossos mais novos funcionários com 60 e poucos anos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que isso é muito ligado às tecnologias, ao desenvolvimento tecnológico, a gente fala cada vez mais de digitalizar o acervo, então isso também exige, imagino, uma atualização constante, né? Existe uma série de formações perenes para todo mundo que está no laboratório, como funciona isso? A gente não tem muito... Adoraria, né? Exato. A gente não tem muitas... a gente não tem conseguido lidar muito bem com as novas tecnologias, acho que é uma natureza da própria nova tecnologia, que é não permitir sustentabilidade para ela. Então, é mais fácil para a gente hoje, ou como o filme que a gente trouxe para mostrar hoje, 1937, Carnaval Paulista, é uma cópia original em nitrato de celulose, tecnologia e formato que morreu nos anos 50 do século passado, e que, se não entrar em deterioração, não entrar em autocombustão, é um material, um objeto que, sem nenhum tratamento, dura muito tempo. Sem nenhuma intervenção de controle de temperatura ou intervenção química, ele pode sobreviver. A gente continua duplicando materiais que sobreviveram 100 anos sem nenhuma intervenção. As novas tecnologias são um pequeno pesadelo porque elas nascem para morrer. E elas nascem para morrer num tempo muito, mas muito curto. Então, a cada 6 meses, a gente tem um novo formato de arquivo para discutir, avaliar se vale a pena ou não, se interessa ou não, como armazenar, porque a cada 1 ou 2 anos os suportes todos mudam e migram. Então, a sustentabilidade de formatos digitais, no nosso caso, é meio que não uma questão. Eles não são sustentáveis. É irônico, porque a gente pensava que antes a gente estava na película, que era esse material que perecia, que vinagrava, mas agora a gente passou por digital, agora teremos para sempre. E não, né? Mas é isso, né? A película, o acetato, pelo menos, ele vai vinagrar depois de 30 anos. O que é um problema seríssimo. Para preservação de longo prazo, o nitrato dura 100. Se ele não entrar em autocombustão, ele vai durar 100 sem nenhum problema. Acetato não, vai durar 30 e vai morrer. Tem uma história recorrente na nossa formação mais antiga, que é...
existe a Federação Internacional dos Arquivos de Filmes. Essa federação juntou vários arquivos de filme do mundo para tentar organizar demandas, dividir recursos, compartilhar conhecimento, ajudar na formação, nessa troca muito específica de formação e tal. Nos anos 60 e 70, nitrato de celulose era um perigo para os acervos, assim como na Cinemateca Brasileira a gente já teve 4 incêndios por causa do suporte de nitrato de celulose, especificamente, para o resto do mundo também. Os países ricos, nos anos 60, 70, começaram e conseguiram duplicar grande parte da sua coleção de nitrato para acetato, com a expectativa de que fosse durar mais. Foi uma grande crise nos anos 70 e 80 quando descobriram que o suporte de acetato de celulose também deteriorava e numa velocidade muito mais acelerada do que o nitrato. Nesse momento, os países que tinham muito recurso financeiro para duplicar o material, seus acervos, duplicou para acetato e queimou os nitratos. Por uma questão de segurança e porque havia uma crença de que aquela nova tecnologia iria sobreviver mais tempo. Acho que a gente brinca que esse é a mesma abordagem que a gente teria com essa expectativa do digital. É uma nova tecnologia que a gente sabe que não vai durar, mas que tem um certo hype, que tem um certo momento aí do mercado insistindo para as pessoas migrarem, mas não tem como durar, não vai durar. Ih, já não durou. E tem toda essa questão, a gente até teve uma primeira discussão com a Débora Botrussi, que a gente também falou sobre preservação e digitalização, a gente falou, tá, eu tenho todo esse material, onde guarda isso, que são materiais pesadíssimos, e isso pode dar pau, e onde fica isso? Fica na nuvem, tem toda uma questão, né? Sim, assistam o primeiro episódio. Fica a dica. Mas justamente, você entrou nessa questão de crises, eu acho que é muito fácil para quem vem de fora falar, mas o Brasil não cuida da sua memória, o Brasil não se importa, então se teve incêndio é porque a gente não liga para o nosso acervo, ou porque faltou mais recursos para cuidar, ou faltou mais funcionários para vigiar isso. Enfim, a gente ainda tem incêndios, alguns recorrentes, que destroem permanentemente materiais preciosíssimos. Como a gente entende esse movimento? É por negligência, por falta de investimento? Isso acontece em outros lugares? É um problema crônico nosso? Como a gente interpreta essas crises de instituições grandes como a Cinemateca? Meu Deus. Só para lembrar, hoje é domingo à tarde. É isso. Chuvoso em São Paulo. Temas leves, divertidos para começar aqui. Temas leves e divertidos. Eu tentaria a seguinte abordagem para simplificar um pouco, só para dar uma proposta de visão da preservação da coisa. Acidentes vão acontecer. Os nossos materiais que nasceram para morrer, os mais novos, e aqueles que nasceram para entrar em autocombustão, por exemplo, nitrato. Tem a morte dramática do nitrato, né, que vai criar as explosões, e o fogo e a coisa toda, e tem a morte mais silenciosa do acetato, que vai lentamente deteriorando, lentamente gerando um cheiro meio ácido, meio incômodo, e 10 anos depois se liquefez. Quando você abre a lata, o filme que era para ser matéria física sólida vira matéria física líquida ali. O filme derreteu, liquefez. Tem essas diversas mortes. Do ponto de vista da preservação e da conservação, independente do que a sociedade vai querer investir na preservação dessas coisas, tem a abordagem matemática e pragmática das ações. No caso da Cinemateca, os incêndios que vieram em decorrente da coleção de nitrato, dos materiais da coleção que eram em suporte de nitrato. Eu não poderia dizer que foi negligência da Cinemateca, mas matematicamente falando, a gente sabe, porque eu já vi estudos quase que desde sempre, que existem diversas maneiras para atuar em cima do material e diminuir a chance matemática dele entrar em autocombustão. Uma das coisas que a gente pode dizer a partir dos anos 80, pelo menos, a análise dos próprios materiais, recorrente, contínua, todo ano, permite que a gente identifique trechos dos materiais em nitrato que estão entrando em deterioração. Se a gente conseguir segregar esses trechos do restante do material, a gente impossibilita ou matematicamente inviabiliza a autocombustão. A autocombustão ela só acontece num ponto exato ou num ponto ideal de deterioração que gera mais acidez, que libera mais ácido nítrico, que aumenta a temperatura, que gera mais acidez, que libera mais ácido, e essa reação química vai acumulando e vai crescendo e gera temperatura suficiente para ele entrar em combustão. Outra maneira, e isso foi um procedimento da Cinemateca, acho que a partir do começo dos anos 2000, fim dos anos 90, quando construiu o depósito de nitrato nesse terreno da Vila Clementino, que era furar as latas de filme para evitar o acúmulo de gás. Então, lata, estojo de armazenamento de filme, em princípio, ele nasce para ser fechado, lacrado por causa do acetato e tal. No caso do nitrato da Cinemateca, não.
as latas são furadas. Então, o acúmulo de gás não deveria acontecer, pelo menos não com tanta facilidade. Eu entendo a abordagem e o descaso da sociedade, e é uma questão social complicada, né? A sociedade não tem, e cada vez menos quer ter, memória. Então, se a sociedade não quer memória, justificar investimento na preservação da memória é uma luta hercúlea. Ao mesmo tempo, tem o pragmatismo que diria que não, mesmo sem grandes investimentos, mas trocando informações, investindo um pouco de trabalho, a gente consegue resolver uma coleção relativamente pequena de 4.000 rolos, 1.000 latas e furar todas elas e todo ano fazer respirar o filme numa mesma geladeira. Dá para fazer, a sociedade não precisa de tanta coisa para resolver pequenos pontos. E se a gente conseguir ir acumulando esses pequenos pontos, de fato, a gente tem uma ação de conservação e preservação efetiva. Não precisa de muito, não. Mas não, a sociedade não tem nenhum interesse, nem financeiro, nem moral. Memória é uma coisa que as pessoas não têm interesse, a sociedade parece que briga para se esquecer em todas as instâncias possíveis, parece que a força é quase que contrária. Não, não vamos esquecer isso. E mesmo assim, a Cinemateca continua desempenhando um papel fundamental de preservação, de restauração. A gente acompanha isso muito, passa pela Cinemateca, que, se não me engano, ainda é a maior da América Latina, correto? América do Sul. Maior O da América México do Sul. juntou duas instituições, então o México agora tem uma instituição que tem um acervo maior que o da Cinemateca. Agora já faz uns Ok. 4 anos, talvez. Ah, recente. Mas se a gente fosse pensar numa maneira de consolidar, você que está ali dentro desse mecanismo, se a gente tivesse que consolidar ou expandir a preservação e o trabalho da Cinemateca, para que direção a gente iria? A gente precisaria de mais funcionários, a gente precisaria de tecnologia mais avançada, a gente precisaria de... Onde a gente agiria? O que faltaria para a gente ter um trabalho ainda mais sólido nesse sentido dentro da Cinemateca? Acho que eu proporia duas abordagens para também facilitar um pouco. Acho que do ponto de vista institucional da própria Cinemateca Brasileira, um dano recorrente é a continuidade dos trabalhos. Eles são recorrentemente interrompidos. A natureza do trabalho da Cinemateca é continuado. A gente tem um acervo que não sai de lá. Ele está lá quando há um problema de orçamento, ou quando há um problema de equipe, ou quando há uma pandemia, o acervo não deixa de estar lá, ele continua lá. As ações para manutenção e conservação desse acervo são de demanda continuada. Então não é porque hoje é domingo e está frio que alguma coisa mudou no depósito. Não, as ações, as demandas dos materiais fílmicos independem dessas variáveis. As ações de acesso, de difusão e de exibição desses materiais também. Então novas tecnologias só geram novas demandas. Nesse sentido, o que a Cinemateca não consegue estruturar, e lá em 84 a ideia da sociedade civil de entregar, de doar à União Federal, ao Estado brasileiro para cuidar, era aumentar a chance de continuidade. São as quebras recorrentes. Então, de tempos em tempos, a gente tem quebras de continuidade dos trabalhos, o que é absolutamente inconcebível. Do outro ponto de vista, que aí é um pouco, acho que, o olhar não tão de dentro da Cinemateca, mas o que poderia ser um olhar de fora da Cinemateca para dentro da Cinemateca, são essas conexões com as produções e com os cineastas e com os críticos de cinema, e trazer esse público que para a gente é público-alvo e público consumidor da Cinemateca para mais perto de novo. Porque a Cinemateca ela nasceu, quase que contrariamente à crença popular, os arquivos de filme nasceram não para armazenar filme, muito pelo contrário, eles todos eram clubes de cinema. Né? Eles só queriam exibir filme e consumir filmes, só a partir de um tempo, e é um consenso quase que histórico, de que ao consumir, caiu a ficha e percebeu-se que os filmes e as cópias não duravam para sempre. Um tempo depois, não, mas aquele filme maravilhoso, vamos passar a cópia, não passa mais, está toda completamente destruída, acabou. Não, mas então a gente precisa achar um jeito de manter essas cópias acontecendo, porque senão esse filme vai morrer. E é mais ou menos a partir dessa ideia de consumir o objeto que criou-se essa conscientização, essas ações de conscientização para construir. O que hoje ainda falta é esse diálogo com o restante do público, possível público consumidor ou público-alvo ou comunidade em torno da Cinemateca de interação. A gente tem uma cada vez mais desconexão maior, né? A gente tem cada vez mais possibilidades tecnológicas ao mesmo tempo que a gente distancia, por exemplo, as pessoas de visitarem o nosso centro de documentação e pesquisa fisicamente. É óbvio que a Cinemateca sempre foi muito moderna nas suas decisões. Em 2001, na época da internet de escada, a Cinemateca tinha no seu site alguns trechos de imagem em movimento, num formato de arquivo muito pequeno, mas era para dar alguma ideia do que era imagem em movimento, para ilustrar a base de dados sobre filmes que a Cinemateca disponibilizava no seu site naquela época. Isso em 2001, ninguém tinha internet de escada, era uma coisa horrível. Mas era muito moderno para possibilitar que qualquer um que conseguisse alguma conexão de internet naquela época não dependesse da vinda física até a Cinemateca.
A Cinemateca ainda acredita que são ações complementares. A visita física aos espaços da Cinemateca é mais ou menos como conhecer o espaço físico da Fundação, completamente diferente do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. É outra experiência, não tem como. Então acho que falta um pouco a Cinemateca de dentro conseguir continuidade com os agentes que podem propiciar essa continuidade, ela não é autossuficiente financeiramente, nunca vai ser, e também voltar a ter essa integração com o resto dos realizadores e todas as outras etapas da produção para ver se a gente consegue ganhar, inclusive, no investimento mais futuro, mais amplo, alguma chance de sobrevivência da nova produção que já nasce em digital. Então, sem a proximidade dessa nova produção da Cinemateca, acho que até o conceito de preservar esses filmes não vai vingar. É interessante porque a gente pode até pensar que parece, de certo modo, contraditório, no sentido de que a Cinemateca, obviamente, quer preservar e cuidar muito bem desse material todo em película, mas também quer cuidar da difusão, também quer que ele circule. Então, no caso de uma película, sei lá, pessoas vão querer exibir em película 35, que tem uma qualidade, uma textura diferente do digital, quanto mais eu libero essa película para circular, para ser exibida, mais ela vai ser degradada e desgastada, mas eu também quero preservá-la e cuidar dela. Como fica esse saldo entre preservar e querer incentivar a difusão? Você está chamando de saldo, mas a gente chama de briga, né? Tem uma questão interna, inclusive com os colegas da Cinemateca aqui presente, mas que é muito da... Se a gente fosse fazer a melhor conservação possível dos objetos originais, das obras que a gente tem na Cinemateca, no Museu da Cinemateca, sim, os mecanismos eram relativamente simples. A gente põe o controle de temperatura e umidade, tranca a porta, ninguém entra, ninguém sai, ninguém encosta nesses filmes e eles vão durar bastante tempo. Ao mesmo tempo, ninguém nunca mais vai assistir esses filmes. E, portanto, as pessoas vão esquecer que os filmes existem. E eles seriam irrelevantes, porque se eles não existem, de fato, não tem por que guardar. Para poder usar, a gente teria que pegar esse material e ficar fazendo ele circular, e produzir mais cópias, e colocar eles em riscos, e danificar eles, e deteriorar eles, e consumir eles até eles acabarem. Então a gente fica o tempo inteiro numa crise existencial, dosando essas ações, o que é importante como ação de processamento para guarda e para difusão. Uma maneira que é relativamente simples para a Cinemateca propor a resolução desse conflito é fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, sempre que possível, todos os projetos, a maior parte dos projetos que a gente corre atrás de dinheiro para captação, eles envolvem ações de duplicação para guarda e duplicação para acesso. Então, toda vez que a gente pega um material para duplicar, para dar acesso, a gente também trabalha ou faz todo o possível para garantir que a gente também vai fazer uma duplicação de guarda. Então, a gente acaba gerando os dois produtos, tanto o produto para guarda quanto para acesso. Isso é a Cinemateca. Quando a gente recebe solicitações externas, aí é difícil, porque envolve essa abordagem um pouco mais imediatista do objeto a ser consumido. Então, quando a gente recebe solicitações externas, no geral, são confecções de cópia de acesso em formatos digitais e não necessariamente com uma qualidade muito elevada também. Então é uma cópia que vai ser produzida agora, mas digitalmente ok para os parâmetros de hoje. Daqui a 5 anos vão falar, não, mas essa resolução não está muito boa, a gente quer uma resolução maior, vamos processar de novo e tal. Então vira uma demanda recorrente de ação de difusão que desgasta um pouco o material. Então tentar dosar também as solicitações externas com as ações internas, cruzar essas duas coisas, acho que é a essência do nosso trabalho. Assim. Rodrigo, é interessante que você chegou a citar um pouquinho da Cinemateca Mexicana. A gente sabe da importância e enfim, de todo o trabalho da Cinemateca Brasileira, mas eu sei que a instituição está muito de olho no que é feito nas outras grandes cinematecas. Nos Estados Unidos, a Cinemateca Francesa, que é uma referência. Como a gente pode comparar o trabalho que a gente tem na nossa Cinemateca com o que é feito lá? O que tem de diferente na ação ou que modelos que a gente gostaria de trazer para cá existe? Não. A gente... Acho que sim, a gente tem sempre muita troca com os nossos colegas. Em grande parte, a gente tem muita troca porque a gente enfrenta os mesmos problemas, não porque tem modelos que resolveram os problemas. Então, eu sempre sou muito mais pessimista do que a gente gostaria, mas a grande troca é discutir problema. Raro a gente conseguir chegar a alguma conclusão, mas o fato de discutir problemas juntos economiza, inclusive, algum tempo de vida. Exemplo, se a gente tem o mesmo problema que os nossos colegas da Cinemateca Portuguesa, e a gente concorda que a gente tem o mesmo problema, a gente para de gastar tempo pensando se a gente está endereçando o problema certo. Não. Pelo menos o problema a gente sabe que é igual. Tá bom, como é que a gente vai resolver isso? Então a gente gasta mais energia tentando resolver do que pensando, putz, mas será que já não resolveram isso em algum lugar? Não, isso a gente descobre rapidinho. Faça uma chamada geral, ninguém resolveu? Tá bom, vamos tentar trabalhar junto e dividir esforços? Você falou da Cinemateca Francesa porque a gente já teve isso no briefing anterior, que é
Por exemplo, na França existe uma situação muito favorável para os arquivos para a Cinemateca Francesa e para as outras instituições do governo francês vinculadas à preservação de memória, que no caso da Cinemateca Brasileira do Brasil sempre foi impossível, que é, no caso da França, cada instituição ganhou uma especialidade específica. Então a Cinemateca Francesa, na verdade, é a instituição francesa focada na difusão, na exibição, na preservação da memória audiovisual, não só francesa, mas esse conceito de construção da memória audiovisual francesa a partir de obras estrangeiras também. Então, é a instituição muito focada na difusão, na pesquisa das obras e na exibição das obras. O CNC é a instituição francesa que ficou responsável pela duplicação dos materiais e, de certa forma, guarda dos objetos mais vinculados ao cinema. O INA virou a instituição francesa vinculada ao depósito obrigatório da produção audiovisual, desde a época do rádio até televisão e cinema. E assim eles vão dividindo. No caso do Brasil, por falta de outras instituições com talvez ímpeto ou capacidade para absorver mais responsabilidades, a Cinemateca Brasileira tem que fazer tudo. Tudo isso. Por falta de outros parceiros e por falta de interesse social, político, investimentos nessas áreas específicas para que a gente pudesse dividir a responsabilidade. Então a Cinemateca Brasileira sim cuida muito da difusão nacional, internacional, ajuda a solicitações externas, mostras internacionais, os nossos produtores locais. A Cinemateca Brasileira também é a instituição responsável pelo recebimento da nova produção audiovisual, então o depósito obrigatório de obras fomentadas com recursos da Secretaria do Audiovisual ou da Ancine tem que ir para a Cinemateca Brasileira e ser depositadas lá. A Cinemateca Brasileira tem o seu laboratório, portanto, o processamento e a duplicação desses materiais acontece lá, então a gente nem consegue dividir muito essa responsabilidade com outras instituições. Faria sentido dividir, é só uma questão de impossibilidade física mesmo. Então, se a gente não consegue nem amplamente manter a continuidade dos trabalhos na Cinemateca Brasileira, nesse enorme elefante com essa enorme responsabilidade, existe uma abordagem que diria que instituições menores, com menos robustez, com menos idade, menos apoio social, seria ainda mais difícil. Então, dividir é importante, mas precisa ser um pouco viável também. Então, sim, a gente tem objetivos iguais e modelos de execução completamente diferentes. Assim. E você falou agora há pouco de algumas crises, de algumas interrupções e como elas são muito prejudiciais para esse trabalho que tem que ser contínuo. E a gente teve bem recentemente uma interrupção, a gente teve Cinemateca de portas fechadas por uma gestão que não era muito favorável à cultura, para dizer o mínimo. A gente tem como estimar o que foi perdido, interrompido nesse processo? Sim, a Cinemateca obviamente ficou fechada, mas desde que ela retomou, o que está sendo ainda reconstruído, tanto de trabalho com o público, quanto de restauração, de trabalho interno, desde que ela abriu as portas novamente, porque a gente ficou esse tempo com as portas literalmente trancadas, foi insano, né? Como a gente estima o peso disso no trabalho que a gente tem hoje? É muito difícil estimar, dar números objetivos para a coisa, mas a essência, a continuidade é o que deveria ditar o ritmo dos trabalhos. Então, qualquer interrupção, e essa não é a primeira interrupção, que é desesperador. Se a gente estivesse falando de um caso muito pontual e específico no histórico de quase 80 anos da Cinemateca, quase 80 anos ano que vem, não é um ponto específico, são vários pontos. Então, a continuidade é exceção. Eu vou puxar agora, tentando ser até otimista nesse momento. 22, 23, 24, chegamos na metade de 25. Faz 3 anos e meio que a gente segue trabalhando muito bem, produzindo bastante. 3 anos e meio é um novo recorde. Na outra gestão, a gente conseguiu fazer com muitas interrupções de alguns meses, 2016, 2017, 18 e 19. Quase 4 anos, mas com interrupções. Antes disso, pelo menos no ponto de vista do laboratório, de duplicação de materiais, 15, 14, parou. Antes disso, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, nossa, muitos anos continuados de processamento. São várias interrupções. Eu acho que a interrupção em si já é uma quebra monstruosa. A efetividade dos trabalhos, ela se destrói. Então a gente demorou muitos anos, até 2013, para conseguir, a gente diria até certo ponto, inverter um pouco. A gente estava processando mais material, duplicando mais material do que a gente estava descartando, do que a gente estava perdendo para todo sempre. Então, a gente inverteu a curva. Mas demorou muitos anos para chegar nisso. Para um ano sem fazer a duplicação emergencial, já zerou esse passivo. Então, são 10 anos quase que de investimento para conseguir uma produção tão grande que a gente está fazendo mais duplicação do que perdendo filme, mas um ano parado já voltou, já inverteu de novo. A gente está perdendo mais filme do que estava fazendo. Em 2015 também não processou. Então, só retomando em 16 para tentar correr atrás de 2 anos de prejuízo, mas que são 10 anos de investimento anteriores.
E aí não teve mais 10 anos de investimento, teve quase, não é nem 4. Aí já parou mais 2. Aí agora a gente está chegando no 4º ano daqui a pouco. Ainda não voltou atrás, a gente ainda está pagando dívida de 2013, de 10 anos atrás. A gente ainda não vai conseguir, não vai zerar esse ano. E politicamente me parece um trabalho muito constante, né? Junto a, não sei se deputados, governadores, se a gente chega em Ministério da Cultura, Secretaria do Audiovisual, para bater na porta deles e lembrar da importância de continuar investindo, de continuar formando pessoas para esse trabalho continuar. Existe ainda uma resistência muito grande específica da Cinemateca ou é com o cinema brasileiro em geral? As pessoas não entendem o papel de um laboratório, de um arquivo. Como funciona essa conscientização para a importância do trabalho da Cinemateca? Nossa, a Cinemateca Brasileira segue tendo parcerias em todas as instâncias possíveis. Então, ela fisicamente está na cidade de São Paulo, seu prédio principal. Então, a gente tem muitas parcerias com a Prefeitura, Estado de São Paulo, diretamente conectado também. E ela é uma instituição do governo federal. Ah, a gente está até falando, eu estava achando que era o governo estadual. Não. É diretamente vinculado ao Ministério da Cultura, Secretaria do Audiovisual, e a gente tem uma diretoria específica de preservação audiovisual, também vinculada nessa estrutura do governo federal. Mas a gente articula, a Prefeitura Municipal, por exemplo, desde sempre, tem um aporte anual para a Sociedade de Amigos da Cinemateca, que hoje é responsável pela gestão da Cinemateca desde os anos... muitos anos atrás. O Estado costuma trabalhar com editais mais específicos e pontuais, e o governo federal ele é responsável pelo orçamento que deveria manter a Cinemateca funcionando continuamente. Então, as escalas, acho que as instâncias todas fazem parte da Cinemateca. Mas, de novo, acho que o conceito da continuidade que é um problema. O vínculo da Cinemateca com essas etapas do Estado, ela não está vinculada de forma alguma, sob nenhuma hipótese, a nenhum governo, e é um programa, deveria ser uma ação de Estado, não uma ação de governo, e, portanto, continuada, independente de qualquer mudança lá. Não acontece. Não acontece. O orçamento da União Federal, para ser executado esse ano, foi liberado recentemente, no caso da Cinemateca, o primeiro aditivo desse ano vai chegar agora praticamente na metade do ano. Então, até a operação do Estado para manutenção dessas ações continuadas, e não é só a Cinemateca, qualquer nível de Estado, é complicado. É complicado. O que me parece muito nocivo também nisso tudo é até pelo próprio status do cinema brasileiro junto à própria população brasileira, que às vezes cria essa impressão de que não é importante, o cinema brasileiro não é necessariamente muito bom, ou de que é muito ideologicamente direcionado para um campo ou outro, então por isso a gente não precisaria prestigiar. E tiveram essas campanhas de difamação contra o cinema brasileiro, que também não deve ajudar em nada a gente lutar pela preservação desses filmes. Então, eu acho que também passa por isso. Quando você interrompe, você também deve perder todo um trabalho de confiança e de orgulho desse próprio cinema nacional, né? Agora, chega esses momentos meio, sei lá, Oscar e premiação em Cannes, premiação em Berlim, o pessoal, opa, nosso cinema talvez seja bom. De voltar a ganhar confiança no nosso próprio cinema. Esses fluxos políticos estão diretamente associados ao trabalho, né? São, mas eles não trazem impacto diário. É muito louco, né? A Cinemateca ela tem uma tendência de passar por esses movimentos sem grandes impactos. Então, a consistência e a continuidade dos trabalhos da Cinemateca não é, a gente pelo menos eu não conheço nenhum estudo que conseguiu, linkar diretamente com essa predisposição política da coisa. Às vezes, é quase que o contrário. Ótimo momento do Oscar para o cinema brasileiro. Não vou dizer que a gente recebeu mais doações por causa disso. Não é, preconceituosamente a gente vai chegar até o fim do ano e não. Não vai ser. Não vai ser um ano que vai ter mais dinheiro fácil para complementar trabalhos e projetos da Cinemateca. A gente não conseguiu achar uma ligação direta ainda. Parece que a gente anda num mundo paralelo, assim. E falar isso também, às vezes a gente pensa tanto em criar esses filmes, depois não tem lugar para eles serem exibidos, né? Distribuição, exibição, não tem onde escoar esses filmes todos que a gente está criando, né? O gargalo tá ali também, e também passa pela Cinemateca e pelo papel da preservação. Sim, porque, como a Elis já comentou, a cadeia de produção ela não entende que a preservação faz parte da cadeia. A exibição também não. Então, a cadeia do cinema, de produção do cinema, parece que é só produzir, não necessariamente exibir, muito menos guardar e exibir de novo e preservar, exibir para só, parece que não, parece que a produção fica só no fazer o filme e depois está tudo bem, é só uma etapa. E sim, essa é uma das dificuldades da Cinemateca, que é nas ações de fomento para a produção vincular algum recurso financeiro para as ações de preservação também. Então, uma das ideias em qualquer instância era tentar proporcionalizar, se há um investimento na nova produção, que esse investimento tenha alguma proporcionalidade para preservação dessa nova produção também.
É uma coisa, não sei se você confirmaria, é uma impressão muito pessoal, eu venho acompanhando e frequentando a Cinemateca há muito tempo, e parece que eu nunca tinha visto a Cinemateca tão próxima do público comum. A gente está falando muito da relação com governos, da relação com festivais e estudiosos do cinema, mas não com o público que vai assistir a um filme público cinéfilo tradicional. E parece que tem tido um esforço cada vez maior de fazer eventos, festivais, momentos para aproximar o público em São Paulo da Cinemateca, que não necessariamente está no lugar mais central, mas que quer que as pessoas frequentem e entendam a importância disso. Eu queria que você me falasse sobre como você percebe essa relação da Cinemateca com o próprio público da cidade. Público especializado ou muito do nicho da Cinemateca, os cinéfilos, os pesquisadores da história do cinema, os pesquisadores para novas produções que dependem de imagem e movimento para novas produções, eles continuam sempre na Cinemateca, eles nunca saíram. Mesmo a Cinemateca não estando numa posição muito central. O que foi explorado mais recentemente foi tentar expandir um pouco o acesso ao público que não são tão especialistas, tão próximos do histórico da Cinemateca, explorar um pouco mais parte do nosso espaço. Tecnicamente é uma praça pública mesmo. Eu acho que empiricamente o jeito mais fácil de medir isso é a quantidade de crianças, cachorros e pessoas que de fato não vão ver filme na Cinemateca, mas que frequentam a Cinemateca. Então sim, a gente tem uma análise empírica ali de que a gente expandiu, então tem mais gente frequentando a Cinemateca que não está lá só para ver filmes, mas que são as pessoas que, com o passar do tempo, e a gente sabe que isso é um processo, vão absorvendo e entendendo um pouco mais do que a gente faz lá, além do espaço público, que é lindo e maravilhoso. Então, tem gente que começa frequentando a pracinha e fica para a sessão depois, o que pra gente é um bônus, um ganho sem precedente, assim. Nada contra, os nossos pesquisadores, nossos cinéfilos são muito bem-vindos, vão ser sempre bem-vindos e vão continuar vindo. A gente precisa expandir um pouco mais, inclusive, para tentar complexizar essa relação da memória. A gente ainda trata esse nosso acervo como se fosse um acervo construído até o começo dos anos 2000 e acabou. Não, tem a nova produção em digital, novos meios de consumo da produção audiovisual que não tem nada a ver com essa estrutura tão clássica de uma cinemateca. E que passa também pela formação de público, né? A gente não pode formar memória se a gente não formar público. Não. E acho que a Cinemateca também tem sessões regulares para o público infantil, para que as pessoas descubram esse E a cinema. Cinemateca foi investindo em mais uma mudança na sua personagem pública nas redes sociais, na internet, para tentar ampliar um pouco mais esse acesso à nossa coleção, que é tão grande, tão monstruosamente grande. E aí, de repente, as pessoas que estão na Cinemateca só para aproveitar o lugar que é super gostoso e passear com seus cachorros podem se deparar com filmes de quase 100 anos atrás, como o filme que você trouxe pra gente hoje, Bom gancho. restaurado, que talvez não fossem ver, porque não é... Gente, é difícil ter acesso a curta-metragem, né? Eles não passam no nosso circuito comercial. Nesse caso, é um curta-metragem, o único material sobrevivente era uma cópia em nitrato, que já tinha uma duplicata em acetato, e ganhou mais uma cópia de segurança em poliéster, nesse projeto de 2023. Está em domínio público, então não tem detentores que vão conseguir lucrar com o processamento desse material, então não tem uma demanda externa para qualquer outra saída. Ao mesmo tempo, é uma caracterização de notícia, de documentário em curta-metragem. Carnaval Paulista, de fato, não teve muita demanda, então é uma iniciativa da Cinemateca, uma escolha da Cinemateca para investir na restauração dele, para propiciar, inclusive, esses novos olhares para a mesma coisa. Vamos aproveitar e ver, então, porque a partir desse filme eu queria que você falasse um pouco sobre o processo de restauração dele específico e de outras obras que passam pela Cinemateca. A gente não falou do título, a gente está falando do filme sem falar do próprio título do filme. 1937, Carnaval Paulista. Vamos ver Carnaval Paulista agora. Importante lembrar que em 1937 a tecnologia de captação de som e processamento de som não era nem remotamente parecida com o que a gente tem hoje em dia.
Ah, isso foi com você. Uma coisa toda. E como vai você? Vou navegando, vou temperando, na caixa todo santo ajuda, pra uma coisa toda muda. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe. Da chupeta, da chupeta, da chupeta, pro bebê não chorar. Assistiremos agora uma cerimônia interessante. O coroamento da rainha do cordão carnavalesco geraldino pela grande pianista Antonieta Rucci. Viva a rainha!
Mamãe, eu quero. Quer o quê, meu filho? Mamãe, eu quero ir pra avenida. Pra quê, meu filho? Esse ano eu quero entrar nos cordões. Você vai entrar na língua, viu? Ih, mamãe tá assim com flauta. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Muito bacana ver como era o Carnaval de Rua de 1937. E eu achei ainda mais curioso porque você me disse que essa não foi uma demanda externa, foi uma iniciativa da própria Cinemateca. Como acontecem essas iniciativas? A própria Cinemateca fala, esse material, entre tanta coisa que tem, pode ser valioso para preservar, para digitalizar, e no caso específico desse filme. Nesse caso, o contexto amplo era o projeto Nitrato da Cinemateca Brasileira. PRONAC, recursos externos, a gente conseguiu complementar as ações da nossa coleção de filmes em suporte de nitrato. Parte da escolha, por exemplo, nesse caso, são esses filmes que não têm demanda externa. É quase que por eliminação. Ou a Cinemateca vai investir para disponibilizar acesso, ou ninguém mais vai fazer. É diferente de alguns filmes que tem algum apelo comercial ou que tem alguma demanda social um pouco mais presente, mais fácil de conseguir recursos com outros lugares. Inclusive a Cinemateca, quando possível, recomenda e incentiva processamento em laboratórios comerciais. Nesse caso específico original era em suporte de nitrato de celulose. Por questões de segurança, a Cinemateca não recomenda processamento em laboratórios comerciais. Tem algumas peculiaridades da possibilidade de incêndio que a gente não recomenda. A gente não conhece nenhum laboratório comercial no Brasil que esteja mais preparado para lidar com essas coisas. Então é uma demanda da própria Cinemateca porque a gente sabe que faz parte da nossa responsabilidade. Não haverá demanda que não seja da própria Cinemateca de pegar uma obra que tinha uma característica de cinejornal e divulgar ela, difundir ela como complemento, inclusive, em algumas ações, para propiciar essa visão da coisa. Carnaval 1937 de rua em São Paulo.
A gente não tem como solicitar uma coisa que a gente não sabe que existe, né? Passa por isso também, Nesse caso específico, em que condições estava o material, a imagem, o som? Quanto tempo demorou para a gente chegar na versão que a gente acabou de ver? O material original que a gente tem no acervo era uma cópia de exibição. Então, como processo normal do cinema, capta esse negativo, finaliza negativo, constrói uma cópia, a cópia vai para a sala de cinema e exibe. Cópia muito usada, como característica normal do uso normal dela, muitos riscos, muitas sujidades, pontos em vários momentos, mas fora isso ela estava impecável, e sim, era uma cópia original, 1937, do filme. A Cinemateca já tinha feito uma duplicação para acetato desse material, anos atrás, e nesse projeto a gente fez uma duplicação, mais uma nova duplicação fotoquímica para suporte de poliéster. Então, desde os começo dos anos 2000, a gente duplica filme para filme, mesmo usando como suporte poliéster, plástico mesmo, mais plástico do que o próprio acetato nesse sentido, e ao mesmo tempo o processamento digital. Então, fotoquimicamente a gente consegue diminuir um pouco os riscos, mecanicamente a gente limpa as sujidades que saem na mão, mas mais complexo que isso só com processamento digital. Então, o material foi digitalizado em 4K, 4.000 linhas horizontais de resolução, processado digitalmente em softwares específicos para isso, para tirar as sujidades e lidar um pouco com os riscos. Uma coisa que eu acho que é a claquete inicial dessa versão é que a gente nunca mais exibiu Cinemateca Brasileira. Tem um festival, ou talvez até 2 festivais no mundo que às vezes exibem materiais originais em nitrato, mas a Cinemateca não exibe mais nitrato faz tempo. Então o que a gente fica tentando fazer nessas duplicações e nessas restaurações é criar sempre uma nova cópia que tente se aproximar ao máximo da experiência que teria sido assistir esses filmes projetados naquela época. A gente não é tão profundo nessa coisa, então naquela época seria numa sala de cinema muito barulhenta, com barulho do projetor na orelha de todo mundo. Seria Muito possível clara, fumar, né? com bastante charuto, bastante tabaco e fumaça para todos os lados. Um sistema de som com um falante só na tela e com qualidade absolutamente pior ainda do que a gente tem hoje. Então a gente não vai até o fim para reproduzir totalmente aquela experiência, mas a gente gosta muito de investir nas características de imagem e som do material. Então, sim, eu tentei fazer a claquete inicial de que o som naquela época era outro tipo de natureza de captação e compreensão até da coisa. Mas a imagem, o contraste, a textura, o grão, a gente trabalha muito, mas muito mesmo, para não danificar, para não alterar, para tentar manter ou simular ao máximo do que teria sido as suas características originais. Porque senão seria tentador melhorar um pouquinho ali, não vou deixar um pouquinho mais claro para o público de hoje, mas aí você desvirtua historicamente a obra. A gente poderia enlouquecer, e tem gente que enlouquece, e aí a gente não pode, eticamente falando, a gente não chama de restauração, mas, por exemplo, nas cenas noturnas tem toda uma alteração de velocidade do movimento das pessoas, né? Então, como era externo à noite, não tinha iluminação artificial, o filme não era muito sensível, a única opção seria aumentar o tempo de exposição para ter alguma imagem lá. Então, a velocidade na captação ficou mais lenta, foram mais devagar, não 24 quadros por segundo, nem 16, até em alguns casos 12 ou 10, só que na hora de reproduzir, eles tinham que reproduzir os 24 quadros. Então, em algumas externas noite, parece que as pessoas estão pulando realmente muito animadas no carnaval, né? Mas era só uma ausência de luz mesmo que... Sim, mas isso fica meio esquisito. Não, isso sempre foi assim, a gente não vai querer mexer, mas talvez algumas pessoas tivessem uma tendência de querer digitalmente, por exemplo, duplicar esses fotogramas e fazer as pessoas pularem um pouco mais normais e menos animadas. Mas sim, tem uma tendência recorrente das pessoas abordarem restauração como se fossem novas obras. Então, não, a Cinemateca tem toda uma linha de raciocínio, toda uma proposta onde a gente não cria novas obras, a gente tenta reconstruir o que elas eram em outros formatos, em outras tecnologias e outras situações de exibição, mas simulando ao máximo o que a gente compreende que eram as obras originais. E agora a gente tem esse material que você falou que é uma espécie de cinejornal, que não tem problemas de direitos, então isso fica disponível para todo mundo que quiser assistir, quem quiser ter acesso. Site da Cinemateca Brasileira, Banco de Conteúdos Culturais, ele é uma intersecção de várias coleções da Cinemateca Brasileira, tanto bases de dados que falam sobre o acervo, mas também muitos objetos da coleção nas suas representações digitais. Então, o site Banco de Conteúdos Culturais tem imagem, movimento, fotografias, cartazes, documentos, uma enorme coleção.
Como fruto do projeto, a gente conseguiu terminar e concluir com as digitalizações e divulgar e distribuir e dar acesso a elas pelo Banco de Conteúdos Culturais, que é mais fácil acessar pelo bcc.org.br. E a gente também coloca na descrição do vídeo o acesso ao site, acho que mais o link mais fácil para o pessoal ter acesso. Eu fico pensando, parece muito complicado ir fotograma por fotograma, corrigindo todos os riscos e melhorando, mas é um trabalho que tem sido feito, enfim, em larga escala na Cinemateca. Para quem quer ter uma ideia do volume desse trabalho, a gente tem uma noção de quantos filmes ou quantos materiais são restaurados em qual a velocidade, qual é o ritmo desse processo na Cinemateca? Ritmo do processo é muito variável. Esse filme demorou 1 mês para a gente fazer. Perto dos filmes mais complicados, é muito rápido. Algumas das piadas do laboratório diria que restaurar um filme custa entre 3 dias, se for uma duplicação fotoquímica, se o material estiver originalmente mecanicamente bom, e se for restaurar só com técnicas fotoquímicas, sim, se bobear em 3 dias a gente termina o filme. E 30 ou mais anos, que é o caso, por exemplo, do Limite, Mário Peixoto. Então, o início do processo de restauração foi nos anos 70, foram duplicados fotoquimicamente alguns rolos, no fim dos anos 80 mais alguns, e assim por diante. Aí completou tudo, quando completou tudo já tiveram rolos mais deteriorados, o processo foi se estendendo, e em 2012 a gente concluiu a restauração digital dele. Então sim, demorou tranquilamente mais do que 30 anos para restaurar Limite, porque foi um processo longo, foi interrompido várias vezes. É muito difícil fazer uma métrica nesse sentido. Hoje, a nossa capacidade de produção do laboratório tem sido algo em torno de restauração digital de filmes, 2 longas-metragens e alguns curtas por ano, duplicação emergencial ou duplicação de materiais do acervo, tanto para guarda quanto para acesso, a gente está fazendo alguns milhares por ano. Então são números astronômicos. Então, a gente vai falar de 2 longas e alguns curtas para restauração digital e 2.000 duplicações em outros formatos, sem processamento tão complexo por ano. São números bem distintos. É de entre 2 e 2.000. E tudo isso por uma equipe de quantas pessoas? Esse ano a gente vai chegar na metade do ano com 34 pessoas só na equipe do laboratório. São 150 funcionários no total na Cinemateca Brasileira. O laboratório da Cinemateca, num desses momentos de interrupção, antes desses momentos de interrupção, em 2012, dezembro, a gente terminou com 42 pessoas só no laboratório. Desde então, a gente nunca teve tanta gente. Então, esse ano a gente passou de 30 pessoas no laboratório, o que é um novo recorde. Fora isso, só 2012, que éramos 42. E só abrindo esse parênteses aqui, que eu fiquei curioso com essa história do limite, que eu não sabia que tinha durado tanto, porque tem essas interrupções que imagino que também sejam de investimento, de tudo, mas tem problemas de repente, encontramos uma cópia melhor, encontramos um negativo mais interessante, por isso voltamos. Como é um processo de 30 anos? No caso de Limite, não. Era só falta de recurso mesmo. O Mário Peixoto queria manter o filme vivo, mas não tinha tanto interesse. Algumas pessoas assumiram em nome do Mário Peixoto a responsabilidade pela manutenção do filme. Saulo Pereira, especificamente, que inclusive escreveu muito sobre o filme. Não conseguiu recursos financeiros, mas conseguiu duplicou alguns rolos e eram só os piores rolos, porque Mário Peixoto, diz a história, tinha uma cópia lá, alguns rolos estavam ruins, ele pediu para Saulo resolveu esses rolos que na época estavam muito ruins. Não era o suficiente, não era uma ação de preservação continuada, constante, que permitiria a duplicação dessa cópia em nitrato, que era a única versão completa do filme, se eu não me engano, na época. Tempo depois, outros rolos pioraram. Aí até consegui dinheiro. E aí entrou em pra filme, acho que na história, em algum momento do futuro, para fazer os outros rolos. Foi um processo. E não, só porque era limite não quer dizer que tinha dinheiro. Muito pelo contrário. Ao mesmo tempo, tem filmes que acabam sendo restaurados, mas tem, bem menos do que a nossa idade de vida. E ainda assim há uma demanda para novos formatos de exibição, que algumas pessoas avaliam que vale a pena o investimento, que é um custo elevado a restauração de um filme, criar novas cópias digitais e, às vezes, 10, 15, 20 anos depois, restaura de novo o filme porque aquela restauração não foi o suficiente, não criou uma cópia que as pessoas entendem que representa as características originais. Tem processo de re-restauração já. Enlouquecedor. E como a gente está vendo, nem toda restauração implica necessariamente numa digitalização. Você pode restaurar de película para película. Sim, do ponto de vista consumo geral da coisa, agora é difícil justificar a restauração só em película, porque o novo produto para exibição seria em película também,
e como as possibilidades de exibição em película são ínfimas ou quase inexistentes. Existe um pouco na cidade de São Paulo, mas fora isso, Rio de Janeiro, claro. Mas é cada vez mais difícil. É difícil dizer que o filme vai ter acesso, vai ser exibido em 35 se a gente fizer uma restauração fotoquímica. Então a gente tem feito muita restauração fotoquímica com vistas à guarda, à conservação. Então esses materiais viram materiais de conservação. Caso de Carnaval Paulista, 1967. O interpositivo de imagem e som, internegativo de imagem e som que foi produzido fotoquimicamente é um ótimo material de guarda. Agora em poliéster, em complemento com material acetato, e a gente não vai descartar o nitrato, tá tudo bem, vai durar por um tempo. Só que não é ele que vai fazer a cópia nova para exibir em 35. A gente digitalizou para exibir as cópias digitais, e aí sim a gente tem muitas demandas de acesso, de reprodução, de uso em novas produções. Em 35 a gente guarda, não exibe. E só pensando aí uma curiosidade também, assim, eu tenho estudado muito cinema queer e muitos desses filmes têm trechos só. Porque uma parte foi queimada, foi deteriorada de maneira irreversível. E também existe uma preocupação de preservar trechos de filmes parcialmente perdidos. Como a gente trabalha com esse material que não está inteiro? A Cinemateca, quando cuida do seu próprio acervo, nessas ações de preservação do seu próprio acervo, trabalha muito com o que a gente entende que é a versão mais completa do filme. A versão mais completa do filme vai ser aquela que a gente conseguir reconstruir a partir... É cinema, né? Reprodutibilidade técnica permitiu várias cópias e vários materiais da mesma obra. A gente compara todos, constrói ou reconstrói a mais completa, mais correta, e vai dizer, vai assumir, documentar muito bem por que a gente acha que é a mais completa, e encerra por aí. Quando a obra já está incompleta, a gente costuma fazer prospecção de materiais dessa obra em todos os acervos que a gente conhece. Então, se a gente entende que o nosso material não completa a obra, está faltando alguma coisa, é literalmente um grande chamado para todo mundo para saber outros arquivos de filmes. Se alguém tem material dessa obra para complementar, é recorrente de conseguir, e é recorrente, acontece também de não achar nada. E, ao mesmo tempo, quando a gente entende que a obra está incompleta, os materiais estão incompletos, ainda assim a gente preserva o incompleto. Vai que no futuro aparece o resto, aparece um outro material, e vai que não aparece também. Então, se não aparece, pelo menos o que sobreviveu, a versão incompleta vai ser alguma coisa. Então, a gente pode estudar o trecho, né? Assim, entender o trabalha para ter o mais completo. Se não tiver, é o que tem, é o que vai ter que sobreviver até a gente achar alguma outra coisa, quem sabe, no futuro. E, Rodrigo, aí já, enfim, para quem tem interesse, frequenta a Cinemateca, gosta dos filmes, mas quer conhecer o trabalho de vocês de perto, isso, o espaço do laboratório é algo que se pode frequentar? O frequentador da Cinemateca pode ver como é isso, ou não é uma coisa que é muito fechada? Muito fechado, salas muito pequenas, muito escuras, não foi pensada para visitação. A gente usa todos os metros quadrados que a gente tem para mais equipe, equipamento e filmes. Mas sim, em alguns casos é possível solicitar à Cinemateca visitas técnicas guiadas. Elas acontecem com uma certa frequência. Tem acontecido, depende da época do ano, mais de uma vez por mês. Mas para juntar um grupo e precisa fazer a solicitação pelo formulário no site ou diretamente no e-mail, visitas cinemateca@cinemateca.org.br. Perfeito. Uhum. A gente vai colocar isso no site. E tudo isso estará no site. Bom, a gente vai meio que se encaminhando pro... Uma pergunta. Opa! Então, diga. Rodrigo, a Cinemateca tem alguma política de busca de algum material, algum filme da história do Brasil, de alguns acervos, e se tem uma política de recepção disso? A gente sabe que tem uma série de filmes em municípios, em cidades menores, e filmes importantes do ponto de vista da história, como esse, que foi exibido aqui, né? A Cinemateca tem alguma política nesse sentido? Quero doar um filme década de 40 para a Cinemateca no estado que dá, enfim, existe uma política e como isso se dá, enfim. Existe uma política, política de acervo e acesso. A gente tem, e aí falha minha não colocar no começo da conversa, a construção do acervo da Cinemateca ele é muito vinculado a depósitos voluntários. Se fosse para estimar um número agora, eu estimaria que mais de 80% dos materiais que a gente tem na coleção são depósitos voluntários. Não são objetos e não são obras do poder público, nem doadas, nem adquiridas, nem nada. São de depositantes terceiros que mantêm os direitos sobre o objeto e sobre a obra.
O restante aí começa uma construção mais complexa de doação, de domínio público, então materiais que se perderam, às vezes aparecem materiais que a gente chama meio de órfãos, ou eles não têm um histórico muito claro de como eles chegaram, mas são raros. E o depósito voluntário, sim, é uma coisa que a gente incentiva, mas a gente precisa incentivar com moderação, porque a partir do momento que a gente incentiva o depósito voluntário, a gente tem um contrato de depósito, a Cinemateca assume responsabilidade sobre a guarda desse material. E para assumir essas responsabilidades, a gente precisa ter condições adequadas ou mínimas para poder gerenciar e lidar com eles. No seu exemplo, um filme de 1940 necessariamente seria um filme em suporte de nitrato. Suporte de nitrato a gente sabe que é um risco real de incêndio e, portanto, porque o nosso depósito, sim, ele ainda pode pegar fogo no nosso depósito, mas ele não vai matar ninguém, ele foi construído isoladamente para que isso não acontecesse. A gente incentivaria que fosse depositado ou doado, mas que saísse da mão do lugar que ele está armazenado agora para ser armazenado na Cinemateca, e aí ele segue um fluxo quase que emergencial. Materiais que não são um risco para a segurança das pessoas, materiais que estão fisicamente bons, materiais que ainda têm direitos a serem explorados. Aí começa uma conversa que basicamente envolve a proposição para a Cinemateca, uma avaliação das áreas técnicas da Cinemateca, a preservação de filmes, a documentação. Então a gente contextualiza a obra e o material dentro do conjunto que a Cinemateca tem e do conjunto que a Cinemateca entende de obras e de materiais do cinema brasileiro e apresenta para uma comissão que vai aprovar ou reprovar a indicação da área técnica da Cinemateca. Essa comissão é composta por membros do governo federal, estadual, se eu não me engano, mas do Estado e da sociedade civil, além de técnicos da Cinemateca. Então, até para receber o material, tem um processo que a gente constrói, apresenta para a comissão e ela avalia se vale, quais seriam as condições do recebimento desse material. E vocês buscam? A gente busca. A gente já chegou a buscar coisas porque tem algumas situações históricas em que a indicação, a recomendação do depósito, ela vem não necessariamente de quem tinha algum poder sobre o material. É muito recorrente alguém chegar e falar: então, temos um galpão, estamos nesse galpão e encontramos essas coisas. Essas coisas disseram que é filme, disseram que é para falar com vocês. Tá, não, a gente pode receber, vocês podem trazer? Não, a gente não pode trazer. Ou vocês vêm buscar ou a gente joga tudo fora. Não, a gente queria dar uma olhada antes. Ou vocês vêm pegar tudo, ou a gente joga tudo fora. Então tem momentos que sim, a gente já foi buscar. E tem muita negociação, muita imposição. Em alguns casos, ou leva tudo ou não leva nada. Tem coisa. E isso a gente está falando, fazendo voltando um gancho anterior do Bruno, a gente está falando de material fílmico em película, né? É coisa que não vai acontecer com as novas produções, com as obras em digital. A gente ainda tem esse vínculo com o objeto quando é filme e película, e quando é filme digital não tem objeto, não tem doação, não cheira, ninguém se incomoda, ninguém acha escondido numa casa que precisa devolver ou alguma coisa assim. Então, a construção do acervo da Cinemateca vem muito sim, vamos buscar historicamente relatos claros e acho que até documentados de em outros momentos da Cinemateca alguém ligar, tem um lixão que tem um monte de filme. Sim, estamos indo com a nossa Kombi da Cinemateca buscar esses lixos, porque são filmes. E jogava na Kombi, levava para a Cinemateca e tentava entender. Isso era bem recorrente. É ótimo ter a comissão e toda essa organização e a política de acervo e tal, mas sim, as pessoas ainda aparecem na portaria, largam lá e saem correndo. Nesse caso até ficou para falar, mas várias vezes só largam alguma coisa lá e saem correndo mesmo. E nessa você encontra um filme perdido, né? Vira e mexe parece, o filme perdido no Mojica, Peste, filme perdido no Mojica. Uns filmes importantíssimos, ou algum rolo que faltava, alguma coisa que estava no meio de um depósito não catalogado. Que loucura isso. Faz parte do processo, é um trabalho contínuo. E nesse caso, por exemplo, se chegasse um nitrato de um acervo familiar, por exemplo, por ser nitrato, ele teria uma prioridade para ser tratado? Ele tem. A zero jogo por causa da segurança, então a gente vai querer receber e explicar para as pessoas, se você tem um nitrato em casa, por favor, indicar para as pessoas entrem em contato com a Cinemateca. Nitrato é um suporte que foi produzido somente até o fim dos anos 50. Então, se o filme é dos anos 60 em diante, muito provavelmente não é nitrato, mas se ele é dos anos 40, ele necessariamente é nitrato. Tiveram alguns testes de acetato, biacetato, de celulose, algumas coisas, mas que, matematicamente falando, não deve ser acetato, deve ser nitrato. Nos 50 idem. Sim, ele entra como já recebimento por questões de segurança e ele entra na priorização de processamento, mas porque teoricamente faria sentido ser uma obra antiga, sem nitrato, e porque raramente tinha uma
duplicidade de materiais tão grande quanto alguns momentos futuros do cinema, onde a distribuição era massificada. Então, sobreviveram várias cópias de filmes dos anos 70, anos 80, em condições questionáveis, mas em quantidade. Nitrato, não sobreviveu tanto porque não se duplicava tanto. Então, há uma probabilidade matemática de ser um material, se não único, pelo menos, muito raro, o que já demandaria essa entrada nesse nosso programa de duplicação emergencial. É um suporte sensível, e é material de uma obra que a gente não tem várias cópias e não está, amplamente falando, preservado e acessível. Então, sim, já não é que fura a fila, mas entra num grau de prioridade mais elevado do que outros materiais no acervo, sim. Você falou sobre o incentivo moderado que a gente tem que ter para que as pessoas mandem todas as películas e materiais que elas encontrem, mas, obviamente, esse material vai continuar chegando, a gente espera que continue e que a Cinemateca abrace isso, mas existe uma previsão, existe espaço, condição para armazenar, enfim, tem uma previsão para crescimento desse espaço, porque isso vai se avolumando, né? A gente está falando de rolos físicos, espaço físico. Existe uma previsão de crescimento nesse sentido? Existe uma demanda. O depósito de matrizes, que é o maior depósito da Cinemateca para materiais em boas condições físicas, no terreno da Vila Clementino, ele nasceu para armazenar 100 mil rolos. Já há muitos anos ele tem mais ou menos uns 110, 115 mil rolos, porque já excedeu a capacidade. Então, 2001, quando inaugurou, 2006 já virou um decreto, olha, não vai caber. Então, a demanda de continuidade de expansão já se decretava em 2006. Final da primeira década dos anos 2000, a Cinemateca consegue um terreno na Vila Leopoldina, 2 galpões enormes, para continuar expandindo seus depósitos. 2008, acho que ela começa a ocupar, 2009, 10, reforma, 11, 12 começa a construir um depósito climatizado, inicialmente para 50 mil rolos de filmes. 2013 conclui, 2021, incêndio naquele terreno, já perdeu aquele depósito. Então, sim, a demanda existe, a perspectiva é de que material fílmico de depósito voluntário, proporcionalmente, continue diminuindo, então a gente não tem recebido as quantidades que a gente recebia, mas a gente continua produzindo muito filme. Então, mesmo que a gente não queira, não precise receber tanto material de fora, a gente continua duplicando e processando e a gente não vai descartando tanto quanto a gente produz, felizmente. E também o volume de objetos digitais para armazenamento é monstruoso, né? A gente não armazena arquivos na nuvem, a gente tem objetos físicos no nosso depósito que demandam controle de temperatura ainda mais diferente do material fílmico e que demandam também espaço. Sim, a gente tem uma demanda enorme em alguns projetos, inclusive em captação, para conseguir expandir o espaço de armazenamento de filmes. Eu fico pensando nisso, né? A coisa só vai crescer, como a gente vai lidar com isso, é um momento, enfim, a coisa estoura. A gente está se encaminhando para o fim da nossa conversa, só queria saber, para quem quer conhecer mais sobre a história da Cinemateca, sobre como ela funciona, se eu chegar na própria Cinemateca, na Vila Mariana, em São Paulo, eu tenho acesso a essas informações, isso está catalogado, como funciona para eu descobrir mais? Vou fazer 2 propostas de abordagem. A proposta física e presencial vai ser sempre muito bem-vinda. Centro de Documentação e Pesquisa, nossa biblioteca, salas de cinema e a praça interna da Cinemateca estão virtualmente sempre abertas ao público, é só chegar. Um caminho bom de entrada é o site da Cinemateca, tem muitas informações sobre o histórico da Cinemateca, bases de dados, inclusive bases de dados de materiais que a gente tem disponíveis para acesso e visionamento no Centro de Documentação e Pesquisa, então dá para estudar antes do que vocês querem ver, mandar e-mail, pedir para assistir na nossa biblioteca, a gente tem estações apropriadas só para isso. Então, sim, Centro de Documentação, a biblioteca, e a praça e a sala de cinema são o nosso, digamos, cartão de visita. Pra coisa toda. E o site está muito legal, tem muitas informações sobre o histórico da Cinemateca, tem uma linha do tempo que inclusive contextualiza, de certa forma, como é que a gente foi chegando, e alguns filmes que a gente processou recentemente, mas chegando no clube de cinema que virou a Cinemateca e todo o seu histórico recente, a importância da Sociedade Amigos Cinemateca, tem bastante coisa no site, eu acho que a gente tem evoluído cada vez mais nesse sentido. Mas presencialmente, sim, venham tomar um café com a gente. Além de todos os festivais e mostras, assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Sim, porque além das iniciativas da própria Cinemateca, as mostras e a curadoria e a confecção de materiais, cópias novas para as nossas mostras, a gente recebe muitas mostras. Então, festivais reconhecidos na cidade ou historicamente tradicionais na cidade usam salas da Cinemateca como espaço da sua própria mostra. Então, sim, geralmente a gente tem filme passando na Cinemateca, são 2 salas fechadas e uma tela de projeção ao ar livre. Que ocasionalmente fecha também, já na Mostra de São Já Paulo, aconteceu. às vezes ela vira salas fechadas. Se a previsão de chuva é muito preeminente, muito provável, sim, ganha um todo.
Eu trabalhei na Mostra de São Paulo, o pessoal escrevia, a gente vai ter sessão de Racionais, se chover, vai ter o filme? E eu falava, não sei. Ninguém sabe me responder, a gente tá apenas torcendo pra isso não acontecer. Sabe que aquele público ia fazer ter filme sim, tava lotado, tinha gente querendo pular muro pra entrar pra assistir o filme. Podia estar caindo no mundo. E eles O iam que não assistir. deixa de ser lindo, é levemente Maravilhoso. desesperador para quem organiza, mas olha que legal as pessoas interessadas pelo cinema brasileiro. A gente fica feliz e desesperado, porque sim, é uma chance real de todas aquelas pessoas morrerem se tiver algum acidente lá, porque os bombeiros não vão dar conta. É ilegal, não pode. Então, sim, a gente segurava as pessoas pra fora. Mas sim, muito animador, sempre. Rodrigo, eu não sei se tem outros temas, outras considerações que a gente não tem abordado ainda na nossa conversa que você queira trazer. Acho que não, só agradecer de novo ao convite e a participação. Então, Rodrigo, muito obrigado. Sempre um prazer conversar. É isso, eu estava falando para ele antes que eu frequento a Cinemateca e a gente ainda não tem muita noção dos bastidores, né? De como funciona a instituição, por quem está fazendo ela acontecer no dia a dia, que é muito diferente da experiência de um frequentador. Então, obrigado por essas informações todas. Obrigado pelo convite, Bruno, de novo. Fiquem à vontade. O canal da EBC de filmes vai impactou positivamente em relação à Cinemateca, a exibir esse material de acervo, ou não teve nenhum impacto ainda em relação a isso? Mais dinheiro, digamos assim, para restaurar e para conservar? Iniciativa, sim. Essa iniciativa é do Ministério da Cultura, inclusive na outra gestão do outro presidente. É uma iniciativa, é um conceito antigo de que ele pudesse fazer a ponta da exibição das instituições que têm acervo e que estão, de certa forma... Na prática, realmente isso acontece. Ainda não acontece. Ele começou com alguns lotes de filmes que foram processados anteriormente pela Cinemateca Brasileira, porque já haviam sido adquiridos pelo Ministério da Cultura lá pelos idos de 2010 e 10, 11 e 12. Coleções da produtora Veracruz aqui de São Paulo, da Atlântida Cinematográfica, Glauber Rocha, que a gente tem direitos de exploração não comercial, e algumas obras que já estavam em domínio público, mas que já haviam sido processados. Então, a gente entende que, como incentivo para o início do canal e do consumo dessas obras, era importante começar com o que a gente já tinha, mas a continuidade da programação e do consumo só será possível numa continuidade de investimentos. Então, esses filmes que foram restaurados do Glauber Rocha, a maior parte, inclusive, foi pela família, principalmente capitaneadas pela Paloma Rocha, não pela Cinemateca Brasileira, com apoio da Cinemateca, mas não apoio financeiro, um apoio quase que de operacionalização grande. As cópias dos filmes da Veracruz, teve alguma coisa que a gente processou recentemente, digamos assim, recentemente ainda é 2010, 12, no máximo 13, mas nenhum deles, que eu me lembre, foi uma restauração digital. Atlântida são materiais que sofreram muito com o tempo, não lembro de nenhum restaurado digitalmente também, e são matrizes que a gente já tinha conseguido produzir tempos atrás. Então, sim, a gente acha que esse lote inicial, tomara que incentive, que já dê uso, mas são de obras que não tiveram nenhum investimento, materiais e obras que não tiveram nenhum investimento agora para serem produzidos. Então, sim, a gente aposta truco, que vai dar certo e que vai propiciar e chamar, inclusive, para o próprio governo e para o Estado, de certa forma, o Estado, amplamente falando, investir na confecção de novos materiais para esse tipo de coisa. A gente acha que tem que começar mostrando Carnaval 1937 ou qualquer outra coisa para provocar um pouco, mas o que mais tem? Então, recentemente, fim do ano passado, começo desse ano, a gente fez uma mostra com filmes do Mazzaropi, que a gente processou recentemente. Então, a gente vai provocando. Foram todos? Não foram todos. A gente conseguiu fazer meia dúzia de filmes, 6 filmes novos, cópias novas de filmes do Mazzaropi, mas foi toda a coleção de produção do Mazzaropi? De jeito nenhum. Então, é uma provocação também. Tomara que dê certo. Deu uma mostra, foi legal, mas tem mais. E aí? Vamos fazer mais? No ano que vem? Mais 6? Ó. E vocês fazem cursos de restauro na Cinemateca ou não? A gente está retomando as ações de formação. Esse ano foi muito pontual. A gente recebeu um técnico de uma instituição argentina que já havia proposto para a gente uma parceria, mas para trabalhar especificamente num filme que é uma coprodução Brasil-Argentina, a gente usou essa justificativa para trazer. Ele passou uma semana trabalhando com a gente, aprendendo, ensinando, porque ele pesquisou muito sobre o filme, entende muito dos materiais que sobreviveram na Argentina. Outubro a gente vai receber mais uma pessoa por um mês, mas é uma pessoa vinculada a um arquivo de filmes também. Não, a gente ainda não conseguiu pernas para conseguir abrir ações tão amplas, com exceção de debates e conversas. E precisa ter uma coisa que acho que volta lá no começo. Tem muita gente que tem interesse em aprender mais sobre restauração, mas tem muita gente que tem interesse em aprender mais sobre restauração de filmes para aplicar isso no seu trabalho, ou num trabalho. Se a gente não consegue, e a Cinemateca Brasileira é uma instituição muito grande, de muito peso,
que movimenta muito dinheiro e que existe há muito tempo. E que tem um acervo monstruoso. Se nem a Cinemateca consegue dar alguma luz de continuidade ou possibilidade de trabalho, de aplicação desses conhecimentos, as pessoas perdem um pouco o interesse. Então a gente acaba recebendo muita visita, mas a gente gosta de investir na formação para tentar manter as pessoas, só que paralelamente a Cinemateca precisa continuar se estruturando para dar uma continuidade nos serviços, nos trabalhos, para trazer essas pessoas para trabalhar, porque grande parte do conhecimento que a gente adquiriu, inventou, desenvolveu, ele só existe na Cinemateca, ele só funciona para a Cinemateca, então é muito legal aprender, a gente adora, mas ele não tem muita utilidade, digamos, para o mercado de trabalho fora da Cinemateca. Imagina. Bem, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado novamente, Rodrigo. É um prazer continuar com esse ciclo do cinema brasileiro, um olhar historiográfico. A gente ainda tem mais, pelo menos, 2 encontros até o final do ano, também falando sobre história do cinema brasileiro, sobre a história do Brasil representada nos filmes, sobre as vanguardas do cinema brasileiro e suas transformações ao longo do tempo. Enfim, ainda tem muita discussão. Todo esse material disponível online, mas a gente também convida todo mundo a frequentar a própria fundação e presenciar isso. Então, só tenho a agradecer a todos essa iniciativa da fundação, que eu acho fundamental para a gente entender mais sobre uma parte que nem sempre é muito discutida, né? Então, isso para a gente é uma preciosidade. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a você, Bruno. Obrigado.